Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre período simples e período composto. Trata-se de uma introdução para o estudo das orações, tá? Dos períodos das orações e a gente poder aprimorar os textos, as nossas redações com o uso dos conectivos. Então, hoje uma aula introdutória que a gente vai começar falando sobre o que é frase e o que é oração. Depois a gente vai definir o período simples, depois o período composto, em seguida o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Então, introdução. O que seria frase e o que seria oração? Entender esses dois conceitos, eles são fundamentais para que a gente possa, nas próximas aulas, sempre que eu falar frase, oração, vocês tenham a noção do que se trata e para que vocês consigam entender aí de forma correta e eficaz. Então, frase. Conjunto de palavras que expressa uma ideia completa, ou seja, qualquer afirmativa, negativa, qualquer interrogativa, qualquer tipo de grupo de palavras que tem uma ideia completa é uma frase. Tá? Uma frase não necessariamente precisa ter um verbo. Nós nos comunicamos, tanto pela linguagem escrita quanto pela linguagem falada, através de frases. Quando essa frase tem um verbo, ou quando a gente tem um grupo de palavras em torno de um verbo, mesmo que não tenha sentido completo, trata-se de uma oração. Então, qual a diferença da frase para a oração? A frase tem que ter sentido completo. A oração nem sempre tem sentido completo. A frase pode ou não ter um verbo. A oração obrigatoriamente tem que ter um verbo. Então, se num período, se num grupo se numa frase eu tenho ali o sentido completo e eu tiver um único verbo, eu tenho uma única oração. Se eu tiver mais do que um verbo, eu vou ter mais do que uma oração. Então, para cada verbo no meu texto é uma oração. E quando a gente for partir para as análises dos períodos, a gente precisa ter essa noção do que é oração. Então, vamos começar estudando aqui o período simples, pessoal. O período simples é uma construção de apenas uma oração. Então, sempre que eu tiver uma frase, eu tiver um único verbo, eu vou ter um período simples. Trata-se de uma estrutura também menos complexa, certo? O período simples é aquele que contém apenas uma oração e a sua estrutura vai transmitir, portanto, uma única ideia. Quais são as partes do período simples? Sujeito e predicado. Para cada verbo, um sujeito. Cada verbo indica um predicado. Quando eu quero passar instruções bem diretas e claras, é interessante que eu opte pelo uso do período simples. Então, aqui um exemplo. Eu gosto de aprender. Essa é uma frase, porque tem sentido completo. Tem apenas um único verbo, que é o gosto, tá? O gosto. Portanto, eu tenho um período simples. As características, então, só para a gente fixar. É uma frase, né? Tem o sentido completo, mas por ter um verbo também é uma oração. Ele é chamado de simples porque tem esse único verbo e através desse único verbo e o conjunto de palavras que estão em torno dele, nós temos o sujeito predicado, a gente vai ter uma ideia completa sendo transmitida. Por ser simples é mais fácil de aprender e utilizado bastante no nosso cotidiano. Já o período composto, ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Para ele ser composto, eu vou precisar ter mais do que um verbo para poder ter essa ideia completa, para ter a nossa frase, tá? Então, para a gente poder entender melhor, o período composto é aquele que contém duas ou mais orações e cria, óbvio, um texto mais rico, mais variado, mais detalhado. Essa construção permite que as ideias sejam expressas de forma mais elaborada, portanto, quando eu vou escrever uma redação, um parágrafo mais elaborado, eu vou usar, obviamente, do período composto. E a compreensão dessa estrutura ela é necessária para que a gente consiga compreender textos mais complexos. Então, tanto para escrever, a gente usa o período composto, quanto quando a gente está lendo, a gente se depara aí com vários períodos compostos, tá? Os períodos compostos, eles podem ser divididos. Então, eu vou ter o período composto por coordenação e por subordinação.
E são esses períodos, tá, que vão oferecer o quê? Várias maneiras para a gente poder conectar ideias. Então, dependendo do tipo de texto, dependendo do tipo de construção que eu quero elaborar, eu vou optar ou pelo período composto, ou pelo período composto por subordinação, ou pelo período composto por coordenação. E para a gente entender tudo isso é muito importante, inclusive para a gente poder fazer o uso correto das nossas conjunções, que é um dos itens cobrados tanto na redação do Enem quanto na redação do Provão Paulista, como um dos critérios de correção, que é chamado critério da coesão. Então, saber identificar o período, saber usar o conectivo correto é muito importante. Primeiro vamos falar do período composto por coordenação. Nesse período, nós vamos ter ideias que são independentes e serão aproximadas, certo? Mas, dependendo do conectivo que eu uso, eu vou ter ideias diferentes apresentadas ao aproximar uma oração da outra. Então, o que é o período composto por coordenação? Então, na coordenação, as orações são independentes, eu tenho ideias completas em cada um dos períodos das orações que eu vou agregar, tá? E essas estruturas são unidas por conjunções. É muito comum, a gente usa bastante, apesar de ser mais complexo que o período simples, é menos complexo que o período composto por subordinação, tá? Alguns exemplos de conectivos usados aí no período composto por coordenação. O E, que vai dar uma ideia de soma, de adição. O mas, que vai dar uma ideia contrária. Então, eu fiz uma declaração completa e eu quero agora fazer uma declaração contrária. Eu vou usar o mas como conectivo. O ou, que vai indicar alternância, sigo esse caminho ou outro. O por isso, que vai indicar uma explicação. E o portanto, que vai dar ideia de conclusão, tão usado aí no último parágrafo da redação do Enem, certo? Existem outros conectivos e a ideia do estudo das orações coordenadas, mais do que fazer com que vocês percebam essas relações de adição, de adversidade, de alternativa, de explicação, de conclusão, é que vocês tenham variedade para que vocês possam usar diversos conectivos com o mesmo significado e conseguir ter uma nota bem legal aí no quesito coesão. Aqui um exemplo do período composto por coordenação, tá? Eu fui ao parque. Sentido completo, deu para entender. Ela ficou em casa. Também, sentido completo. São duas orações com sentido completo que vão ser agrupadas. Eu fui ao parque e ela ficou em casa. Então, eu tenho duas orações que foram unidas, certo? Cada uma mantendo o seu sentido completo, mas agora uma ao lado da outra, mostrando essa ideia de adição. Já no período composto por subordinação, a gente não tem orações completas. A gente vai ter orações que vão se completar quando a gente junta uma a outra. Então, elas são dependentes entre si, tá? E, portanto, óbvio, construções mais complexas aparecerão quando a gente usa o período composto por subordinação. Nessas daqui, por serem dependentes uma da outra, a gente vai precisar que uma esteja agregada à outra para que o período todo faça sentido. Então, são orações mais detalhadas, em que uma ideia vai puxando a outra. Ideias e informações adicionais vão sendo acrescentadas por meio do quê? Dos conectivos. Então, alguns conectivos que são próprios do período composto por subordinação. Que, porque, embora, se, quando e muitos outros. Então, é preciso que a gente, da mesma forma que os conectivos do período composto por coordenação, é preciso que a gente conheça esses tipos de conectivos, saiba identificar qual é a relação estabelecida por cada um deles, tá? E a relação que essa oração subordinada vai ter em relação à oração principal, que pode ser como se fosse um próprio substantivo, um termo da oração. Ela pode estabelecer uma relação de adjetivação, ou seja, traz uma característica à oração principal, e eu posso ter uma oração todinha trazendo uma circunstância, que são as orações adverbiais. Tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá, pessoal?
Então aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia, para a gente poder encerrar. Eu não fui ao parque. Estava chovendo. Vejam que são duas orações, mas uma completa o sentido da outra, certo? Uma está aqui para que eu coloque a causa, o motivo pelo qual eu não fui ao parque. Então, uma depende da outra. Eu não fui ao parque depende da causa, né, que foi o que originou essa minha atitude de não ir ao parque. Portanto, eu vou ter um período composto se eu quiser passar a mensagem todinha, a mensagem completa. Só para a gente concluir, tá? Então, na aula de hoje a gente recapitulou as ideias de frase, oração, período e o período composto por coordenação e o período composto por subordinação em oposição ao período simples, que é aquele que tem uma única oração. Então, para a gente fechar a aula, tá, pessoal? Como que os períodos afetam a construção de ideias em textos? Então, aqui uma pergunta para a gente refletir, certo? E é importante que a gente saiba. Saber organizar as orações e o uso correto dos conectivos entre elas, gente, é essencial para que a gente consiga articular as nossas ideias tanto na fala e principalmente na escrita. Então, quando a gente reflete sobre a gramática, não é simplesmente uma aula de gramática para aprender conceitos de gramática, é pensar na comunicação, tanto na comunicação oral quanto na comunicação escrita. Então é pensar em redação. Por isso que eu sempre falo, as aulas de gramática são aulas de redação. Tudo bem? Vamos finalizar então com um exercício simples, certo? Vocês podem colocar as respostas. Eu provavelmente passei as instruções já para vocês por escrito de como vocês vão me entregar, certo? Então é simplesmente para que vocês identifiquem aí nessas frases abaixo se elas são formadas por período simples ou período composto. Mais simples que isso. Só isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então até a próxima.